Texto de hoje, Lucas capítulo 7, versículo 11 até o 17, diz assim: E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Bom, o texto de hoje, ele nos dá uma possibilidade, dentre muitas destas possibilidades, analisar pelo menos 5 situações aqui. A primeira lição que a gente pode aprender com esse texto, com essa situação, é que a vida não é feita só de momentos bons. Momentos ruins também fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Bom seria que não fosse. Nós gostaríamos que a nossa vida tivesse só momentos bons, momentos de felicidade. Mas a gente sabe que não é assim. Nem sempre é assim. E o texto nos mostra isso. Momentos ruins, momento ruim veio na vida dessa mulher também. Outros momentos ela já tinha vivenciado. Um deles foi quando o seu próprio marido morreu. E agora, novamente, a situação se repete com seu filho. E filho único, diga-se de passagem. Seu filho único acabara de morrer e ela estava indo para o cemitério. Havia um cortejo fúnebre e uma grande multidão acompanhava essa mulher. É uma prova que ela era muito conhecida e certamente querida também. E nesse momento é que Jesus chega naquela cidade. É nesse momento que Jesus entra na cidade também com uma outra multidão grandiosa, numerosa, que também o acompanhava. E a Bíblia diz então que Jesus, quando ele vê aquela situação, ele diz a Bíblia no versículo 13 que ele, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Veja bem, numa situação de velório, numa situação de morte, quando alguém está sendo velado, a atenção de todas as pessoas praticamente é para aquele que está no caixão. Todo mundo quer olhar para o morto. Mas olha o texto dizendo que Jesus estava olhando, ele olha para a mulher. Então veja bem, o que isso quer nos ensinar? Que Jesus se preocupa com gente que está sofrendo, gente que está vivo, porque dos mortos ele já está cuidando. Então, o olhar dele se volta para quem está sofrendo, quem precisa de consolo, como é o caso dessa mulher, quem está precisando de um alento, como você que está em casa agora, do outro lado aí, assistindo esse vídeo, que nesse momento, e é bem oportuna esta palavra, é um momento de agonia, de incerteza, de insegurança para muita gente, o olhar de Jesus se volta para aqueles que estão angustiados. Você que precisa
acreditar nisso. Porque às vezes você pode até estar pensando que Deus nem olha para você, Deus não se importa. Não, Deus olha, Deus está olhando. Deus, Ele vê a todos. Ele nos vê no coletivo e também nos vê no individual. Deus te vê, te conhece, sabe quem é você, sabe o seu nome, sabe onde você mora, Ele conhece o seu endereço, a cor da sua casa. Ele conhece tudo a seu respeito. Conhece o seu itinerário, conhece a sua rotina. Deus conhece tudo sobre você. Lê do engano pensar que Deus não nos vê. E se a gente pensar, se nós pensarmos dessa maneira, a gente descansa a nossa alma por saber que tem um Deus que está olhando para nós. Mas não só olhando por olhar, não olhar por olhar, mas olhando com um olhar de cuidado, consolando e dando esperança. Então, a primeira lição que a gente aprende é que a vida não é feita só de momentos bons. Momentos ruins também virão. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Aflições são provocadas por situações ruins que nos acontecem. Mas uma segunda lição que a gente pode aprender também é que situações ruins que acontecem na nossa vida são oportunidades para nós termos um encontro com Deus, nos achegarmos mais a Ele, nos aproximarmos mais dEle. Às vezes a gente vai se afastando de Deus, as coisas vão ficando tão bom, a gente vai se afastando, achamos até que não precisamos mais dEle. Então, Ele permite certas situações para nos trazer de volta. E se tem um momento bom para isso, esse é o momento. Esse é o momento em que muitas pessoas vão se voltar mais para Deus, porque momentos ruins, eles nos quebrantam. Momentos de dor, de sofrimento, eles nos quebrantam, nos deixam mais sensíveis à voz de Deus. Então acredito que muitos vão se quebrantar mais diante de Deus. E agora, nós temos muito tempo para isso. Esse tempo de quarentena favorece essa situação. Então, esse lado é um lado bom dessa situação. Agora, existe o lado reverso também. Tem pessoas que vão se revoltar contra Deus, vão falar impropérios contra o próprio Deus, mas o amor de Deus é tão grande. O amor de Deus é tão grande, a misericórdia dele é tão grande que Deus espera que estes também reconheçam o seu cuidado e aceitem o consolo, o abrigo, o cuidado que Ele oferece. Então, situações ruins são momentos para nos fazer chegar mais perto de Deus. Uma terceira lição que a gente pode aprender é que a soberania divina, ela sempre há de prevalecer sobre o mal. O mal aqui é a morte. A morte quis se antecipar e chegou e disse, vou levar esse moço hoje. Mas veja bem, não era para ele morrer. Naquele momento não, naquele dia não. Por que eu digo isso? Porque Jesus o ressuscitou. Quantas pessoas morreram e Jesus não ressuscitou? Uma das razões que Jesus ressuscitou esse moço é para que servisse de testemunho e que o seu nome fosse glorificado e para que pessoas crescem nele. Mas também para deixar uma mensagem, que ele tem a soberania, ele prevalece sobre o mal. O ato de Jesus ressuscitar aquele moço, estava dizendo para a morte que não era a hora. Ela quis se antecipar, mas Jesus disse, não é agora. É no meu tempo, no tempo que eu permitir. Então esse é um ponto que a gente precisa entender também. Que
E a soberania divina sempre prevalecerá sobre o mal. E a quinta lição é que o que hoje tem sido razão de choro para você, amanhã será motivo de glorificar o nome do Senhor e você vai se alegrar, vai sorrir. Então, é o que aconteceu com essa mulher. O texto começa ela chorando, mas eu acredito, pelo final aqui é claro, termina sorrindo, porque ela teve de volta a sua alegria, a razão da sua alegria, o seu filho. Então Deus é poderoso para fazer isso, trazer de volta a nossa alegria, renovar nossas esperanças. Aliás, foi para isso que Jesus morreu, para nos salvar, para nos dar esperança de uma vida não só aqui, mas uma vida eterna com Ele. Se nós crermos no Seu nome e o confessarmos como nosso Salvador. Um abraço.